Ela cresceu acreditando que sua história era simples, que seus pais biológicos eram apenas uma incógnita distante. Mas décadas depois, uma simples decisão mudaria tudo: um teste de DNA. O que ela descobriu revelaria segredos tão sombrios que ninguém poderia imaginar. Hoje, vamos contar a história de Kathy Gilchrist, uma mulher adotada que, aos 60 anos, descobriu que seu pai biológico estava na lista dos mais procurados pelo FBI. Eu sou Suelen Mota e este é mais um episódio do Ouvidos do Crime. Este episódio contém descrições de violência e outros temas sensíveis. Ouça com cautela. Kathy nasceu em 1957 e foi adotada ainda bebê. Ela cresceu na cidade de Stoughton, localizada no sul de Massachusetts, perto de Boston. Ela foi adotada por Jack e Norman Sadibottom, em um lar amoroso, sem grandes luxos, mas com segurança e carinho. Ela disse que seus pais eram incríveis e que realmente faziam a diferença. Seus pais nunca esconderam que ela era adotada, mas também não tinham informações sobre os seus pais biológicos. Kathy era uma criança curiosa, inteligente e introspectiva, mas segundo ela, não pensava muito sobre seus pais biológicos. A infância passou entre escola, amigos e pequenos momentos de felicidade familiar, mas havia um vazio silencioso, uma sensação de que faltava uma peça fundamental em sua vida. Esse vazio só aumentou na adolescência. Kathy sentia que precisava conhecer sua própria história, seu sangue, sua verdadeira identidade. Com o passar dos anos, Kathy se formou na faculdade e teve filhos. E aos 60 anos, ela finalmente decidiu investigar sua origem. Ela se aposentou e viu que poderia focar nela naquele momento. Então, uma amiga mencionou que os testes de DNA agora podiam revelar parentes desconhecidos. Hoje em dia, existem várias empresas que fazem esse tipo de testes e com isso é possível você descobrir suas origens étnicas, parentes biológicos, desconhecidos e conexões familiares distantes. Eu acho o máximo essa tecnologia. Eu quero trazer um caso aqui para a gente falar um pouco sobre genealogia genética, que é um tema que eu fico muito impressionada. Você descobre, né, praticamente tudo sobre a sua família. Só precisa enviar uma amostra de saliva, né? E foi isso que a Kathy fez. E foi uma decisão simples para ela. Mas carregava uma expectativa, né? Um nervosismo. Ela não imaginava que aquilo a levaria diretamente a uma das histórias mais chocantes da criminalidade americana. Alguns meses depois, né, que ela coletou as amostras e enviou, os resultados começaram a aparecer. A primeira pista surgiu quando ela foi conectada a uma prima de terceiro grau, Susan Gilmore. Elas imediatamente viraram amigas e juntas elas começaram a investigar os registros, fotos antigas, obituários e documentos, em busca de respostas. Susan conseguiu encontrar a mãe de Kathy, que na época estava muito doente. Ela tinha outros filhos e os meio-irmãos da Kathy pediram que ela não falasse com a mãe, pois não queriam aborrecê-la. O que ela achou bem estranho. Eles talvez tiraram um direito, né, da própria mãe ter conhecido ela. Kathy achou que eles eram muito leais à mãe, como deveriam ser, mas ninguém se sentia confortável, né, para confrontá-la sobre o seu passado. E ela teve que aceitar isso, né, e ela respeitou o pedido e focou em descobrir quem era seu pai. Infelizmente, os documentos de adoção não tinham nada sobre o seu pai biológico. Segundo ela, era muito difícil sacudir as folhas daquela árvore. Mas durante a pesquisa, Susan encontrou informações sobre o pai de Kathy e ela, brincando, perguntou se ele era famoso. Então Susan falou para ela, é melhor você se sentar. E naquele momento, ela não tinha nenhuma noção do que estava para descobrir. Susan achou um obituário e outros registros que ligavam Kathy a William Bradford Bishop Jr. William Bradford Bishop era acusado de assassinar brutalmente sua esposa, mãe e 3 filhos em 1976
Ele estava na lista dos mais procurados pelo FBI. Ela precisava processar a informação e entender como seu sangue estava conectado a essa história horrível. Ao descobrir quem era o seu pai biológico, Kathy não apenas enfrentou uma verdade pessoal, mas também se viu conectada a uma história de segredos, violência e tragédias. Para entender completamente de onde ela veio, precisamos voltar no tempo e contar a história da família Bishop. No dia 2 de março, por volta de 2h45, um guarda florestal que estava em uma área remota da Carolina do Norte viu uma fumaça subindo do mato, a uma boa distância de onde ele estava. Quando o guarda florestal chegou no local da fumaça, ele viu uma cena inacreditável. Havia uma pá, um galão de gasolina e uma pequena cova rasa. Ele viu o que parecia ser corpos. Ambos eram femininos, um era de uma mulher mais velha e um de uma mulher mais nova. Uma cena completamente chocante. Ele pediu reforços e o incêndio foi apagado. As vítimas foram retiradas das covas, né? E eles tiveram outra surpresa. Embaixo dos corpos das duas mulheres tinham 3 crianças mortas. Eles estavam de pijama e enrolados em lençóis e uma lona. Os policiais notaram que eram parecidos e chegaram à conclusão que provavelmente seriam parentes. Os corpos foram encaminhados para o escritório do legista para determinar a causa da morte, mas os policiais continuaram na cena do crime para tentar achar alguma pista para identificar as vítimas. Eles acharam um galão de gasolina com uma digital com sangue e a marca da pá que foi feito o buraco. A marca, acho que é a loja, né? Onde que foi comprada a pá. Mas nada além disso. Enquanto isso, legistas conseguiu determinar que as vítimas sofreram trauma contundente na cabeça. Então, a polícia começou a divulgar nos condados vizinhos se eles tinham alguma denúncia de desaparecimento, principalmente de crianças ou família, né, para tentar identificar as vítimas. Os investigadores conseguiram encontrar a loja da pá, mas ficava no estado de Maryland, nos arredores de Washington, D.C. E também recolheram as etiquetas das roupas das vítimas, que também viram que ficava em Maryland. Maryland fica a cerca de 560 quilômetros da Carolina do Norte, onde foram encontrados os corpos, que naquele momento, para os policiais, era muito estranho. E não havia relatos de pessoas desaparecidas, né, nem na Carolina do Norte e nem nos estados vizinhos. Então foi chocante para os investigadores não ter nenhum boletim de ocorrência de uma família inteira desaparecida. Mas 6 dias depois, isso mudou. Uma mulher que mora em Bethesda, Maryland, contatou a polícia para investigar que os vizinhos dela estavam desaparecidos há uma semana. Ela reparou que há algo em comum, né? Algo que eles não faziam. A família Bishop não pegava correspondência e nem o jornal havia mais de uma semana. Então a polícia foi até a casa fazer uma verificação de bem-estar. Essa mesma vizinha tinha uma chave extra da casa dos Bishop, então ela conseguiu entrar na casa sem dificuldade. Eles não precisaram entrar muito para ver as evidências de um crime que ocorreu naquela casa. Assim que entrou, eles notaram uma grande quantidade de sangue. Foram encontrados sangues também nos quartos da casa, em vários locais. Mas não tinha corpos. As pessoas desaparecidas eram Annette Bishop, esposa de William, Mary Bishop, a mãe de William, os 3 filhos e William Bishop Jr., né, o marido de Annette. Logo após a descoberta, a polícia de Maryland começou a verificar ocorrências semelhantes em outros estados. Foi então que os investigadores da Carolina do Norte entrou em contato, relatando o achado dos 5 corpos queimados, datado exatamente da mesma semana que os Bishop desapareceram. Os médicos legistas compararam registros odontológicos e radiografias dentárias enviadas de Maryland. A correspondência confirmou o que todos temiam, né? As vítimas realmente eram da família Bishop. Os três filhos, né? A Annette e a Lobelia, a mãe de William Bishop. Os peritos descobriram que alguém tinha tentado limpar a cena. Havia marcas de sangue compatíveis com 6 pessoas, mas apenas 5 tinham sido encontrados.
Assim, a polícia da Carolina do Norte notificou Maryland oficialmente, confirmando que os corpos eram da família desaparecida de Bethesda. A partir desse momento, o FBI assumiu a liderança da investigação. William Bradford Bishop Jr. se tornou o principal e único suspeito. Emitiram um mandado de prisão por 5 homicídios em primeiro grau e o nome de Bishop foi incluído em todas as listas de vigilância de aeroportos, fronteiras e embaixadas. As pistas eram poucas, mas cada uma deixava os investigadores intrigados. Testemunhas relataram ter visto um homem parecido com ele em vários lugares do mundo, na Suécia, na Espanha, até na Itália. Em todos os casos, as descrições batiam: um homem elegante, com sotaque americano e aparência cansada, sempre sozinho. Mas Bishop nunca foi oficialmente localizado. O interessante é que, pelo menos assim, o que eu pesquisei, o seu trabalho era analisar e emitir passaportes americanos, especialmente os diplomáticos. Era ele quem avaliava documentos, aprovava viagens oficiais e tinha acesso direto a informações de fronteiras e segurança, um cargo que exige confiança absoluta e que, ironicamente, lhe deu todas as ferramentas necessárias para desaparecer do mapa, né? Bishop conhecia as rotas de fuga, países com políticas flexíveis, né, de imigração e formas de conseguir novas identidades. Ele sabia quais lugares eram mais seguros para um homem que não queria ser encontrado e, quando cometeu os assassinatos, colocou todo esse conhecimento em prática. O carro dele desapareceu, o passaporte dele nunca foi localizado e o homem que emitia passaporte para os outros pode ter criado seu próprio. Na minha percepção, o crime que ele cometeu não foi perfeito, mas a fuga será que foi? Em 18 de março de 1979, o carro de Bishop foi encontrado abandonado em um parque nacional, no Tennessee. Dentro do carro foi achado roupas com manchas de sangue, um casaco de esqui, óculos escuros, barbeador e um recibo das compras. Nenhum sinal de luta foi encontrado. Parecia que o carro foi deixado lá propositalmente. Como eu disse anteriormente, tiveram vários relatos dizendo terem visto ele fora dos Estados Unidos. Entre 1971 a 1981, tiveram várias pistas. Uma mulher afirma ter visto Bishop em um trem na Itália, falando italiano fluentemente. O FBI revisa o caso comparando o passaporte, né, e o registro de viagem dele, mas não encontra rastros oficiais da saída dos Estados Unidos com o nome verdadeiro dele. Com os avanços do DNA, o FBI confirma geneticamente a identidade das vítimas, preserva o DNA de Bishop para comparar futuramente. Várias comparações já foram feitas com os corpos não identificados nos Estados Unidos e na Europa, mas todas deram negativo. Durante as buscas feitas na casa de Bishop, foi encontrado um diário de William. Estava guardado em um armário de livros de psicologia, mapas e materiais de viagens. O diário não era um registro cotidiano de crimes ou planos, mas reflexões pessoais e emocionais que mostravam o estado mental dele antes da tragédia. Os investigadores e psicólogos descrevem o conteúdo como altamente introspectivo, cheio de autocrítica e frustração. Mostrava sinais de depressão profunda e insatisfação com a carreira e vida familiar. Continha anotações sobre viagens passadas pela Europa, especialmente Itália e África. Tinha passagens escritas em italiano, idioma que ele dominava. Algumas páginas falavam de um desejo de recomeçar em outro lugar, longe de tudo. Outras mostravam raiva contida e desespero por falta de reconhecimento profissional no Departamento de Estado. O conteúdo completo do diário não foi divulgado, mas alguns pontos foram relatados, que ele se sentia invisível e desperdiçado. Escreveu sobre problemas financeiros e conflitos conjugais com Annette. Mencionou a pressão da rotina familiar e uma sensação de aprisionamento. Havia uma frase interpretada como um prenúncio, abre aspas, a única forma de encontrar paz é apagando o passado,
Fecha aspas. O curioso é que, pesquisando sobre a dinâmica familiar pelo olhar dos vizinhos, colegas de trabalho e parentes que foram ouvidos durante a investigação, eles eram um modelo de família classe média alta, viviam em uma casa bonita, organizada, em um bairro seguro e respeitado. A Annette, a esposa, era educada, gentil, discreta, envolvida nas atividades escolares dos filhos. A mãe Lobélia morava com o casal e ajudava com as crianças, algo visto como um sinal de união familiar. Os filhos eram descritos como educados, calmos e muito apegados à mãe e à avó. Aos olhos dos vizinhos, era uma família perfeita, inteligente e feliz. Annette dizia às amigas próximas que o marido estava cada vez mais distante e impaciente. Parecia temer o temperamento dele. E também tensões entre a mãe dele e Annette, onde ele defendia sempre a mãe, deixando a esposa isolada emocionalmente. Os colegas de trabalho dele disseram que ele estava extremamente frustrado por não ser promovido. A conclusão dos investigadores em relação ao ambiente familiar é que ele controlava o ambiente emocional da casa e Annette tentava manter as aparências. Lobélia reforçava o ego do filho e as crianças viviam sob uma rotina rígida. Tudo isso criou um ambiente silenciosamente opressor, onde a frustração e o colapso mental dele cresciam de uma forma invisível até explodir em tragédia. Por fim, os investigadores interpretaram o diário que ele estava escrevendo, emocionalmente estável. Acredita-se que ele tenha planejado cuidadosamente a fuga muito antes dos assassinatos, com base em referências a mapas e anotações de destinos possíveis. O diário não fazia menção direta a matar a família, mas mostrava uma mente obcecada por controle e perfeição, algo que ele sentia estar perdendo. Esse diário ajudou o FBI a traçar o perfil psicológico dele. Um homem extremamente inteligente, fluente em várias línguas, orgulhoso, narcisista e com forte senso de fracasso. Propenso a romper completamente com a realidade, ao sentir sua vida não correspondia ao ideal que ele tinha de si mesmo. Kathy lia matérias antigas, artigos de polícia e documentários sobre o caso de William. Ela sentiu uma mistura de emoções, tristeza por nunca ter conhecido seus pais biológicos, medo, e nojo pelo que o seu pai havia feito, curiosidade sobre o que seria sua vida se tivesse crescido com ele. Isso me fez lembrar do nosso episódio anterior da Harmony. Kathy teve a oportunidade de crescer em um lar amoroso onde foi muito bem cuidada. Ela se salvou de algo que poderia ter dado muito errado na vida dela na infância. Por isso, sempre vem na minha cabeça que se Harmony tivesse sido adotada, ela com certeza teria um futuro diferente como o de Kathy. Infelizmente, o William nunca foi encontrado, apesar de 5 décadas de busca. O caso continua sem solução e Bishop é considerado foragido até hoje. Se hoje ele estivesse vivo, ele teria 88 anos. O mandado de prisão continua ativo, o FBI continua recebendo denúncias sobre possíveis avistamentos, mas nenhuma pista recente foi confirmada. Kathy decidiu escrever um livro chamado It's in My Genes, compartilhando a jornada de descoberta, a dor, o choque e a complexidade de lidar com a verdade genética. Ela disse que escrever foi uma forma de processar sentimentos e de encontrar a paz consigo mesma, mesmo sabendo que carregava uma conexão com alguém tão perigoso. Fica a dica para quem mora nos Estados Unidos e que quer saber mais, sobre essa história. A história de Kathy mostra que a busca por identidade pode revelar verdades que jamais imaginamos. Um simples teste de DNA transformou sua vida, mostrando que nem sempre nossas origens são fáceis de aceitar, mas enfrentá-las é o primeiro passo para compreender quem realmente somos. Esse foi mais um episódio do Ouvidos do Crime. Não esqueça de seguir o podcast no Spotify e no Instagram para acompanhar os próximos casos de crimes reais e histórias inacreditáveis.